pessoal, Marcelo, cara com o maior acervo, além do ufólogo, pesquisador de campo, o maior acervo de vídeos ufológicos do mundo. Nem a UFO TV tem mais do que ele, ninguém tem mais do que ele. Ele tem o depositário de vários vídeos, inclusive muitos dos vídeos que estão na revista UFO. Ele tem também o canal dele e tem um blog também, porque ele não só satisfeito em legendar junto com Tunguska, que faz as legendas do vídeo, não só satisfeito em fazer isso, ele também traduz artigos, reportagens no blog dele. O blog e o YouTube, tudo vai ficar aqui na descrição do vídeo. Meu querido João, um abraço, obrigado pelo convite e vamos falar um pouco sobre ufologia? Tiago, obrigado aí pelo convite, um abraço aos ouvintes do seu canal e um abraço especial ao Tunguska, né, o legendador, e a Pamela Oliveira também, que tem traduzido textos, algum material que é aproveitado no portal da revista, né, tem material que é aproveitado no meu blog, e a gente legenda tudo e é tudo compartilhado de graça, entendeu? O objetivo assim, quando eu comecei a legendar, primeiro, porque eu não domino inglês, né? O meu inglês é bem fraquinho, né? Eu tenho inglês só de colégio, nunca viajei para o exterior, não domino inglês, né? E como eu sempre gostei muito de ufologia, desde criança, naquela época, você lembra, o Gevaer vendia até fita VHS, ainda não tinha legenda, eu comprava em inglês, né? E eu falei assim, porra, tinha que arrumar um meio de legendar isso daí, né? Aí eu conheci o Tunguska, por acaso, em 2014. Você deve lembrar, o Sci-Fi lançou um documentário aquele ano era dos 69, era dos 45 anos do Homem na Lua. E aí tinha um documentário Aliens on the Moon. Aí, por acaso, eu trocando mensagem lá no legendas.tv, eu falei com o Tunguska, né, o Leandro Murta, né? Eu falei com ele, quem sabe você não legenda esse documentário? E ele topou. E aí, desde então, eu acredito que tenha sido legendado uns 1000 vídeos aí de 6 anos para cá, porque muita coisa, palestra, documentário, entrevista, reportagem de televisão, trailer relacionado à ufologia, tudo quanto é coisa. Assim, a gente faz, né, Thiago, quase em tempo real. Por exemplo, surge uma grande novidade na ufologia. A gente tem, por exemplo, às vezes tem reportagem de George Knapp que saiu e prazo, assim, questão de horas, está legendado, está no site da revista, está em tudo quanto é lugar, né? É disponível para todo mundo assistir e ficar por dentro, né, do que tem de novidade na ufologia mundial. Eu bato muito na tecla de que a gente tem que fazer pesquisa de campo, que o essencial da pesquisa ufológica é a pesquisa de campo. Mas a pesquisa que você faz com Tunguska, com a Mônica, né? Faz a tradução. Pamela faz a tradução. É de suma importância, porque nem todo mundo domina inglês. Nem todo mundo. E muita coisa que acontece lá fora, a gente não tem conhecimento aqui porque não é traduzido. E muita coisa que acontece aqui, o pessoal lá de fora também não tem conhecimento porque também não é traduzido para o inglês. Tem que ter essa via de mão dupla. E o trabalho de vocês é muito, muito, muito legal. Mas voltando, você falou que gosta de ufologia desde criança. Por quê? Tiago, assuntos assim, mistérios, vamos dizer assim, sempre me fascinaram, né, desde criança. E na década de 80, né, eu sou de 73, na década de 80 o Fantástico dava muito espaço, né, para reportagens de ufologia, paranormalidade, mistérios, e eu era fascinado por aquelas reportagens, né? Eu sempre gostava, né? Quando tinha alguma reunião familiar, alguma coisa com amigos e tal, surgia assunto, por exemplo, Triângulo das Bermudas, disco voador, paranormalidade. Esse assunto sempre me fascinou, desde criança, adolescente. E aí, na verdade, eu comecei a colecionar vídeo atrás de uma reportagem exibida pelo Fantástico, eu creio que em 1985, que infelizmente eu não gravei, porque na época eu não tinha videocassete em casa, né? E... Essa é o seu santo grau. Conta aí que essa é o que você quer. Essa que você tá atrás.
Esse vídeo eu trocava meu acervo todo por esse vídeo. É um vídeo que foi exibido, eu lembro que foi a narração do Sérgio Chapelain, provavelmente foi em 85 no Fantástico. Assim, esquece qualquer vídeo que você já viu filmar flagrante de OVNI, entendeu? Assim, o flagrante perfeito, entendeu? Durante o dia, filmado de forma correta, com enquadramento, com foco, mostrando claramente um objeto discoide, cor assim, de alumínio, rodopiando a poucos metros do teto de uma casa. Eu lembro que na reportagem fala que a dona da casa liga lá para o 911 deles, e no mesmo vídeo você vê o carro da polícia chegando, aqueles Cadillacs, né, da polícia americana com a sirene ligada, e conforme o carro da polícia vai aproximando da casa, o disco vai subindo, ele vai se elevando, o carro da polícia continua perseguindo por uma estrada ao lado da casa, ele vai subindo, vão aparecendo arcos assim ao redor do disco de várias cores, até somente ficar um pontinho luminoso nas nuvens lá no céu e o disco sumir. Isso eu já tentei obter na época. Eu tentei primeiro com o Claudio Corvo, tentei com o Luiz Petri, quando eu conheci lá em Varginha. Aí depois tinha uma empresa que chamava Conteúdo Expresso, que ela comercializava o acervo da Globo. Eu comprei comprei uns... devo ter comprado uns 8 DVDs dessa empresa, porque ela comercializava o acervo da Globo. Eu comprei reportagens antigas do Fantástico, edições do Globo Repórter, e eu pedi 2 ou 3 vezes para buscarem isso no acervo, não acharam. Aí essa Conteúdo Expresso, ela fechou. Hoje quem comercializa o acervo da Globo é uma empresa que é a Conteúdo Globo. E mais recentemente eu pedi a busca novamente, e não, assim, sumiu do acervo, entendeu? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: a Globo comprou de alguma emissora dos Estados Unidos, eles viram que era uma filmagem, vamos dizer assim, muito reveladora, um flagrante perfeito, que aquilo ali ia suscitar muitos questionamentos, e eu acredito que tenha sido recolhido, porque a Globo tem um cuidado muito grande com o acervo. Eu acho que eles não iriam destruir uma coisa que tem uma importância jornalística como essa, né? Eu acredito que tenha sido assim, que eu suponho, né, que tenha acontecido e tenha recolhido. Uma vez eu conheci uma pessoa na época do extinto Orkut, né? E ele me disse que ele tentou obter em 86 esse vídeo, junto com um amigo que trabalhava na Globo, e disse que lá não estava mais no acervo. E assim, já tentei de tudo quanto é jeito, já pesquisaram para mim até na Deep Web esse vídeo, entendeu? Eu comprava aqueles vídeos do GVR, apesar de não dominar inglês, eu ia passando a fita toda para poder ver se o vídeo, se esse vídeo específico estava no meio do documentário, entendeu? Tem uma coleção de vídeos do Geva, lá da revista UFO, Verdades Incontestáveis, Evidências Incontestáveis, 1, 2 e 3. Não tem nenhum desses vídeos, né? Não tem esse vídeo. Não tem esse vídeo, infelizmente, né? Na verdade, esse vídeo eu sempre busquei. Tinha um outro vídeo que eu sempre ia atrás, é aquele que aparece naquele documentário UFOs It Has Begun, que seria o do objeto pousando na base de Olomã, mas conforme a gente verificou, né, você até me prestou o DVD na época, você tinha em melhor qualidade, é um caça pousando, né? Tem um outro vídeo que foi exibido no Fantástico em 1990, que seria o flagrante de um Grey atrás da janela, não, é meio que pareidolia, reflexo, não é nada, né? Tem um outro vídeo que eu sempre achei muito interessante, que seria um objeto em forma de charuto, na abertura daquela série Missão Alien, né? Isso daí, uma vez eu conversando com o Tony, ele deu a explicação que aquilo ali é um fenômeno atmosférico e tal. E assim, esse vídeo que eu acho muito interessante, que é assim, uma filmagem que eu creio que você conseguiria até convencer quem é mais cético, entendeu? Porque é um vídeo muito claro, muito interessante, que não deixa dúvida que ele está ali sendo flagrado um objeto discoide, desconhecido, pairando ali em cima da casa, não sabe como, porque você não vê hélice, não vê turbina, não vê nada que a gente conhece, né? E, infelizmente, está em algum lugar, né? Eu acredito que esteja. Está no Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, não sei aonde está, né? Está em algum lugar, eu acredito que esteja. Quem sabe algum dia no vaze, né? Não se torne público isso, né? A gente vai achar. Você
uma vez você copiou para mim um HD que eu mandei para você, com vídeos, reportagens, muita coisa. Tem mais de 1.300, 1.400 vídeos, desde vídeo de 1 minuto a vídeo de 2, 3 horas. De todo o seu acervo, você tem algum vídeo que, se você tivesse que apresentar para o governo ou para alguém, que fosse o vídeo, olha, esse vídeo aqui é o genuíno, a evidência de que estamos sendo visitados por seres não terrestres? Esse é um objeto não terrestre, um objeto voador não terrestre. Bom, em termos assim, de flagrante, eu acho muito interessante o flagrante de Capão Redondo, né? Porque, segundo quem analisou, né, na época o Varela, né, o Claudio Couve, em determinado momento o objeto passa entre os fios de alta tensão. Agora, em termos assim, de evidência, tem alguns casos em que analisaram metais, né? Por exemplo, o caso do Ben Fogg, o caso do Bob White, tem um caso, tem, por exemplo, aquele documentário Paciente 17, eles analisam um suposto implante e determinadas análises dizem que dá um indicativo de que o zinco não seria compatível com o nosso zinco, né? Na época, o Jeremy Corbyn, ele até contata um cientista, um especialista da Universidade da Califórnia, e ele recomenda mais análises, né? E eu acho que tem casos interessantes da ufologia, por exemplo, a Operação Prato, né? O caso do Travis Walton, o caso do Nilson Pátero, eu acho muito interessante. Mas esses não tem o vídeo do momento. Eu queria, assim, um vídeo que, putz, esse vídeo do disco voador. A gente não tem. O do Travis Walton. Imagina se tivesse do Travis Walton. Imagina se em 76 a gente tivesse um celular com uma câmera, ou uma câmera, e o pessoal filmasse esse episódio. Ia ser fantástico. Ia ser fantástico. Tem um vídeo da década de 90, se não me engano, Roy Dixon, que foi feito na Inglaterra, está naquele documentário Destino Terra. O vídeo é bem interessante, que é o vídeo feito durante o dia, que você vê que é um objeto de spot. Está aí no meu canal, está no Face. Esse eu acho um vídeo bem interessante. O vídeo de Capão Redondo, eu acho bem interessante. Teve um vídeo que foi feito em 2017, né? A primeira vez está impressionante aquele vídeo do Canadá de Squamish, né? Feito pelo Rob Freeman. Mas, infelizmente, a gente traduziu um artigo de um astrônomo e ele mostra, sem sombra de dúvida, quer dizer, ele mostra, não, ele prova que ele, infelizmente, flagrou a ISS, entendeu? Era a Estação Espacial Internacional. Ele filmou com infravermelho. Agora, um que eu acho muito legal e antigo, né? um que eu acho muito legal e antigo aquele de Great Falls, nos Estados Unidos, em 1950, que são dois objetos passando atrás de uma torre de TV. Lá é interessante também. Esse tentaram, né, o Comitê Condon tentou explicar, falou que eram aviões, mas o Mariana, que foi junto com a secretária dele, que estavam filmando o negócio, ele falou que não era avião de forma nenhuma. E realmente mostra os movimentos que não era avião, muito legal. Mas você também, você é advogado do diabo de vez em quando, é que nem eu. Você é um ufólogo tão cético que nem eu sou também. E o pessoal fala, pô, Thiago, você não acredita em nada? Eu falei, não é questão de acreditar, é questão de ter uma evidência. Acreditar, eu acredito até em Papai Noel. Mas é outra coisa. Os vídeos do Elizondo, o tic-tac, você já tomou porrada por isso. Porque você contestou os vídeos desse pessoal, que todo mundo acha que finalmente é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, João? Não, eu acho que, com relação a esses vídeos, acho que a gente tem que fazer uma separação. Alguma coisa são os vídeos, os 3 vídeos, né? O Gimbal, o Tic-Tac e o Go Fast, é uma coisa. E a análise que a equipe do Milky West fez demonstra uma coisa. Ele fez uma análise técnica, né? Aquilo ali está em cima dos dados da câmera FLIR. Ele fez triangulação, ele chegou no tamanho do que seria o objeto do Go Fast, né? A análise dele é técnica. Realmente, ali, na minha opinião, naqueles 3 vídeos não tem nada de demais. Eu acho que o vídeo, por exemplo, de Aguadilla, de Porto Rico, se não me engano, 2013, é bem mais interessante, porque mostra um objeto, ele foi captado também no infravermelho, e em determinado momento ele mergulha na água, e depois ele
Ele mergulha e depois ele emerge, entendeu? Aquilo ali eu acho bem interessante. Agora, uma coisa são os vídeos, outra coisa são os depoimentos. Por exemplo, o Eric Davis fala que, pelos cálculos que ele fez, um objeto teria descido a velocidade de 36 mil km por hora, né? Tem depoimento que fala de objeto debaixo d'água, né, submerso, teria sido captado por submarino e viajando a velocidade incrível. Agora, os vídeos não mostram nada demais, infelizmente. Eles dizem que tem vídeo em menor resolução, não foi divulgado, né? O Elizondo falou que seriam mais de 20 mil vídeos, né? Por enquanto só foram divulgados esses 3, né? Tomara que surjam vídeos melhores, né? mais interessantes. Agora, ali, a análise técnica desses 3 vídeos, o pessoal até já brigou comigo, mas ali não mostra assim, nada demais assim, em termos de velocidade, de manobra, entendeu? Por exemplo, o Go Fast. Até botei um vídeo aí, o pessoal ficou bravo que eu coloquei assim, Go Fast, nada fast, entendeu? Que ele estava, a análise demonstra que ele estava no máximo, acho que se não me falha a memória, 76 km por hora. Ali tem um efeito ali chamado paralaxe, né, que parece que o fundo ali do vídeo está se movimentando muito rápido quando não está, entendeu? Porque, infelizmente, até onde eu sei, não foi divulgado os dados de radar, que aí que seria interessante. Porque aquela tela ali, muita gente divulga que é do radar, aquela tela não é do radar, aquela tela é da câmera FLIR do caça, entendeu? Aquela tela não é do radar. Se eles divulgassem os dados do radar, aí sim a gente poderia avançar na investigação, verificar velocidade exata, distância e tal, entendeu? Mas isso eles alegam que não divulgaram por razões de segurança, expor o tipo de radar que eles têm, limitação, entendeu? Eu acho que tem muita coisa ali que é segredo militar, que eles não vão divulgar, né? Agora, eu vejo 2 possibilidades. Ou são objetos desconhecidos, que podem ser de fora daqui, ou são poderiam ser projetos militares secretos? Poderiam. Por exemplo, todo que eu vou dizer não é relacionado a nenhum dos 3 vídeos, é o relato de um dos objetos vistos, que é um cubo dentro de uma esfera. Isso daí quase que o pessoal me fuzilou quando eu divulguei isso. Que tem um artigo que a gente traduziu, que é um site especializado em assuntos militares, The Drive, um artigo muito interessante, que ele levanta a possibilidade daquilo ali ser refletor de radar, e o refletor de radar é exatamente o cubo dentro da esfera. E o relato dos pilotos, eles falam, eu vi um cubo dentro de uma esfera, entendeu? Um dos objetos poderia ser isso, aquilo ali poderia ser alguma coisa secreta para causar saturação eletrônica para testar o Nimitz, a equipe que vai, o grupo de strike, né, que vai junto com o porta-aviões? Poderia, por que não? A gente não sabe o que esse povo tem de secreto, o Thiago. O F-117 era secreto, o B-2 era secreto. Eles podem ter, por exemplo, a aeronave hipersônica. Eu acredito que pode ter. Eu acredito que eles possam ter aeronave triangular. Se você pesquisar, projeto de aeronave triangular é antigo. Isso é antigo nos Estados Unidos. Eles podem ter tecnologia, eles podem ter, por exemplo, uma aeronave triangular hipersônica. Eu acredito que possa ter, e que isso um dia vai ser divulgado. A tecnologia militar está muito à frente de tudo que a gente conhece. Eu concordo contigo. Esses pilotos da Marinha que filmaram esses objetos, eles são a nata dos pilotos. Eles são os Top Guns da Marinha. Mas eles não têm conhecimento de tudo. Eles não sabem dos projetos secretos que tem. Uma coisa é você falar assim, o objeto ele voa a mais de 5, 6 mil, 10 mil km por hora, freou bruscamente e subiu. Nós sabemos que hoje nós sabemos que o nosso corpo físico não aguentaria um movimento brusco desse, viraria gelatina. Mas vai que existe uma tecnologia que essas aeronaves não são tripuladas, ou que sendo tripuladas tem alguma forma dentro dela, o cockpit, alguma proteção que evite que aconteça algo com o corpo do piloto. Então a gente não imagina o tanto de black budget é o orçamento negro, é o orçamento secreto que esse pessoal tem, porque uma coisa é interessante. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a NSA, que é a Segurança Nacional, tem a CIA, tem o FBI, tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Todos eles brigam entre si
para ter maior orçamento e para desenvolver tecnologia. Quanto mais tecnologia militar esse pessoal desenvolve, mais recursos eles ganham. Tem essa disputa lá dentro. Então, vai que esses objetos sejam algo da aeronáutica, do exército, do FBI, da CIA, não sei, e o pessoal da Marinha não saiba. E eles não compartilham informações. Eles não compartilham informações. Tem um artigo que nós traduzimos também do The Drive também, que é muito interessante, que é um artigo sobre o cientista Salvatore Pais, um negócio assim, Salvador Pais. É um cientista que tem contratos com as Forças Armadas Americanas e uma das patentes dele é um objeto muito parecido com o tic-tac, entendeu? Então, e foi registrada a patente. Tem um artigo aí, tá eu acho que, se não me falha a memória, está no site da UF, está no meu blog também. É um artigo tem um episódio do programa com o Nick Pope que ele entrevista o autor desse artigo, e tem coisas ali inovadoras que esse cientista propõe. E foi tudo, a patente foi registrada. Quer dizer, aquilo ali é fruto do quê? De engenharia reversa? Ou aquilo ali é algo secreto do arsenal americano e os pilotos viram, entendeu? Tem as duas possibilidades. O que veio primeiro? Né, a gente não sabe o que tá por trás. Agora, num dos documentos que deu origem à liberação desses vídeos, lá no Subject Area tá claro, drones e balões. Um documento do Pentágono. Quer dizer, eles consideram aquilo ali, pelo menos como possibilidade. Pode ser balão ou drone. Até o Harry Reid, né, o senador, tem vários vídeos que a gente legendou dele, e ele fala, poderia ser algo de fora do planeta, poderia ser drone nosso ou de potência estrangeira, como China e Rússia, poderia. E ele fala da necessidade de estudar isso, porque, segundo ele recebeu informações, ele ficou sabendo que, da mesma forma que os Estados Unidos tinham esse projeto para investigar OVNIs, ele recebeu informações de que a China e a Rússia eles tinham também projetos parecidos para estudar e eles querem a tecnologia, né? Quem não quer uma tecnologia dessa? Toda potência, toda grande país, a potência quer a dominância, né? Que é a dominância militar, né? Política, tecnológica, científica. Todo país quer. Todo país almeja isso. Só a gente que não quis em 1996. Quisemos ou não quisemos a tecnologia da aeronave do OVNI de Varginha? Varginha, a gente acredita que as criaturas foram entregues, né? Eu acho que fragmentos metálicos, eu acredito que estejam no Brasil, né? Que teriam sido analisados na época no CTA, né? Hoje DCTA. Acho que amostras de tecido podem estar no Brasil, foto, vídeo, agora, segundo até mesmo que relatam os militares, né? E isso teria tido, inclusive, pressão do ex-presidente Fernando Henrique, né, para convencer os generais. As criaturas teriam sido entregues para os americanos. A gente, como fruto da nossa investigação, a gente chegou num brigadeiro, muito conhecido brigadeiro, super qualificado. De vez em quando ele aparecia na televisão quando tinha algum caso de acidente aéreo e tal. Ele teria participado do transporte de uma criatura, entendeu? De uma dessas criaturas para os Estados Unidos, no avião da Força Aérea. Ele contou isso para os familiares, para os amigos, e ele comentou isso numa determinada confraternização, e uma das pessoas que ouviu é amigo de um ufólogo, entendeu? E esse ufólogo é amigo da gente. Aí esse ufólogo, porque esse ufólogo ele tem, como é que fala? Ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem relações assim profissionais com essa família desse brigadeiro, entendeu? E aí, fruto disso, foi tentada uma aproximação com o brigadeiro através do filho dele. Esse ufólogo conversou com o filho dele, tem aqui os ufólogos queriam conversar com seu pai e tal.
no caso eu e o Marco Leal, no Jordano, e o filho foi atrás do brigadeiro. Falou assim, ó, pai, tem um pessoal aí, eu sei que você não gosta de falar daquele assunto, mas tem um pessoal muito sério, que não vai gravar nada, só quer bater um papo contigo. E aí ele rechaçou na hora, ele falou, ó, você não devia ter comentado nada disso, esse assunto militar, esse assunto não interessa a eles, não vou conversar com ninguém, não vou receber ninguém, não toque mais nesse assunto. E a gente tinha esperança que ele fosse falar, porque ele, além de já estar bem velhinho, ele está com um problema muito sério de saúde, entendeu? Ele reside, inclusive, aqui em Minas Gerais. Mas, infelizmente, não foi para frente. Agora, tem outros militares falaram. Teve recentemente um ex-militar que falou com a gente que ele informou da chegada dos caminhões da ESA na SpaceX, da segurança reforçada desses caminhões, que tinha uma caixa que estava trazendo da ESA. Ele fala da visita dos generais a Campinas, que esses generais passaram antes na SpaceX, e dali eles ficaram, acho que 12 horas com o destino ignorado. Eles teriam ido em maio de 96 na Unicamp, né? Teriam ido ver a criatura, né? Entre esses generais estaria o Lucena, né, que já morreu, o Bezerra, o Délio de Assis Monteiro, Paulo Neves de Aquino, Gleuber Vieira, todos os comandantes de área, né? A gente conversou com o Délio de Assis Monteiro, que era chefe se não me falha a memória, do Estado-Maior do Exército. Ele negou essa história. Eu conversei com o Paulo Neves de Aquino, que era comandante militar do Sudeste, também negou a história. Conversamos com o Gleuber Vieira, com o Alberto Mendes Cardoso, que foi, inclusive, o criador da BIM, né? Mas eles negaram a história. Agora tem militares que confirmam, né? Que inclusive gravaram em áudio, gravaram em vídeo e confirmam essa história. A gente espera que, com o passar dos anos, conforme eles já estiverem com idade mais avançada, na reserva, eles conversam com a gente. Teve um militar que teve uma situação engraçada, que ele falou assim, eu perguntei assim para ele, inclusive, ele é coronel e está para se tornar general. Ele é um dos que estava na equipe que retirou a criatura do manto. Eu falei assim com ele, mas o senhor é impedido de falar sobre esse assunto? Ele falou assim, não. Eu falei assim, mas como que você não é impedido de falar se você só pode falar se o Centro de Comunicação Social do Exército te autorizar? Aí ele falou assim, não, eu falo se você consegue autorizar. Eu falei assim, então você não tem liberdade para falar? Você só pode falar se o Centro de Comunicação Social do Exército te autorizar. Aí ele insistiu, ele falou, não, falo contigo, recebo vocês aqui. Aí, até recentemente, eu tentei de novo. Eu falei, fulano, você consegue, você não autoriza, dá resposta padrão. Aí ele falou assim, eu vou conversar com o meu superior. Se ele autorizar, eu recebo vocês aqui. Só que ele não respondeu mais, entendeu? Inclusive, eu falei com ele, não vou citar o nome dele, claro. Eu falei assim, se tem alguém inventando alguma coisa, não é a gente que mexe com ufologia. Se tem alguém inventando, são os militares que contam pra gente, o que viram, entendeu? Eu falei com ele, o Exército não tem interesse em esclarecer essa situação. Eu tento, por exemplo, eu estou tentando falar com o senhor 24 anos depois, não consigo. O outro militar aí envolvido, também não vou citar o nome, 2 ocasiões ele aceitou conversar com a gente. Chegou assim, poucos dias antes da data combinada e desistiu. Entendeu? É uma pena, né? Porque a gente tem assim, interesse sério no assunto, Thiago. Porque, por exemplo, às vezes tem um fólogo que chega assim para a gente e fala assim, não, o sujeito negou, não vai confirmar o que eu penso, então eu não vou conversar com ele. Mas aí você não está investigando de forma imparcial. Se o sujeito diz que como é que fala? Se ele nega, é mais um motivo para você ouvir, entendeu? Que nem quando a gente foi atrás do Dr. Conradinho Metz. Ele negou. Eu conversei com a esposa dele, o Conradinho Metz, um cientista, professor doutor da Unicamp, um dos que teria participado da autópsia da criatura, junto com o Badan e outros cientistas. Eu conversei com a esposa dele, ela muito nervosa no telefone com essa história. Depois eu conversei com ele mais de 1 hora no telefone, e aí ele aceitou conversar, gravar uma entrevista com o Marco Leal. Eu não pude ir, né, com o Marco Leal lá
do lado ali do Hospital das Clínicas, lá no Unicamp. E ele falou assim, ele falou uma coisa que deixou a gente muito satisfeito. Ele falou assim, ó, eu vou conversar com vocês e autorizo que divulguem o que eu vou gravar pelo seguinte, ninguém até hoje me procurou para ouvir a minha versão dessa história. Nenhum jornalista veio atrás de mim, nenhum ufólogo veio atrás de mim. Vocês são os primeiros que estão ouvindo a minha versão da história. Então, corta a versão dele. Corta a versão dele. Não, e ele nega, ele diz que ele não sabe de nada disso, que ele não participou de autópsia de criatura, que o nome dele foi incluído devidamente, que ele é parecido com muita gente lá na Unicamp, talvez tenham confundido, porque o que a gente sabe do caso é que ele teria chegado na caixa metálica com alguns furos com a criatura, uma das criaturas, para fazer a autópsia, e ele teria ficado sob a guarda dessa caixa até chegar o Badan, porque o Badan estava no comando, estaria no comando. Agora tem uma coisa interessante que ele fala, que confirma o que está no livro do Pacatini, que ele fala que ele nunca se deu muito bem com o Badan, entendeu? Isso já está no livro do Pacatini, 96. E ele fala assim, agora, eu acredito que ele não sabe de nada. Agora, tem gente que analisa ali as entrelinhas, por exemplo, ele fala assim, esse negócio de gênero, de sexo, talvez não faça muito sentido em criatura extraterrestre, entendeu? Ele fala assim, e ele demonstra assim, conhecimento de ufologia, né? Ele fala do Oumuamua, ele fala dos contatos da Elba Ramalho, e uma coisa que ele insistiu muito, que ele fala assim, não, eu adoraria ter feito essa autópsia, porque eu sou um cientista, eu queria muito, é o sonho de qualquer cientista ter participado disso. Mas assim, ele nega, né? A gente tentou também, houve uma aproximação com o Badan, né? E o Badan, ele foi até meio grosseiro comigo nos e-mails, depois quer dizer, ele estava errado e eu me desculpei, né, para continuar a conversa. Aí depois ele falou que não teve nada disso. Eu até mandei um vídeo para ele, eu falei assim, aqui, ô Badan, a gente tá aqui o vídeo da nossa entrevista com o Conradinho, para ver que a gente faz trabalho sério. Falou assim, ele deu uma entrevista para a gente, por que você não pode dar entrevista para a gente? Mas ele também nega veementemente o Badan também nega essa história. O Ataíde Ferreira, o ufólogo lá do Mato Grosso, ele conheceu na época um professor, que dava aula no Unicamp na época. Esse professor disse que viu da janela da sala dele, na época do caso Varginha, o Badan conversando com militares que tinham próximo a um caminhão do Exército, dentro da Unicamp. E tem pessoas da equipe dele, né, que conversaram na época e confirmaram que ele teve participação nisso, né? Pessoas próximas a ele, mas ele mesmo, o Badan nega, né? Hoje a gente tem mais ou menos o quê? Uns 5 ou 6 militares que já gravaram algum depoimento, que já confirmaram alguma coisa. E se eles estivessem mentindo, o que eles ganhariam com isso? Nada, né? Porque a gente não divulgou nada ainda sobre isso. Esses militares tiveram muita coragem, né? Eu e o Marcão, a gente encontrou com um deles, né? Agora em novembro passado. A gente conseguiu achar o endereço, o telefone dele, o celular dele, eu liguei para ele, e esse militar aconteceu uma coisa muito lamentável, Tiago, que é o seguinte. Ele gravou em vídeo na época. O depoimento desse militar foi gravado... Ele foi gravado naquela reunião histórica, no dia daquela reunião histórica de 4 de maio de 96, onde hoje é o escritório do Birajara Rodrigues, lá em Varginha. Assim, para resumir a história, o que acontece? Um determinado ufólogo, não vou citar o nome, procurou esse militar, e, aliás, procurou mais especificamente o irmão dele, e ameaçou o irmão dele, falando o seguinte, o seu irmão, quer dizer, o militar que gravou em vídeo na época, tem que conversar comigo, entendeu? E é o mesmo ufólogo que divulgou o nome desse militar aí em programas de TV, entendeu? Não vou citar o nome do ufólogo. E ele ficou assim bem chateado com essa situação. Foi até uma coisa que a gente teve que contornar, entendeu? A gente teve que ganhar a confiança dele. A gente teve que falar, a gente não...
tipo assim, todo meio tem a picaretagem, entendeu? A gente não faz parte da picaretagem. E ele é o seguinte, ele confirmou, né, tudo que ele tinha dito em 96, mas ele ficou muito chateado com essa atuação especificamente desse ufólogo, e ele ficou chateado segundo ele ficou chateado com o seguinte, que ele ficou sabendo até pela internet, foi assim, ele foi muito exposto o que ele diz, entendeu? E ele é muito preocupado com esse vídeo, com o depoimento dele vazar, porque a gente foi sincero com ele, a gente falou com ele, ó, algumas pessoas têm esse vídeo, né? E a gente sabe, inclusive, que infelizmente um determinado ufólogo, em determinado momento, tentou vender esse vídeo para o exterior. A gente sabe disso, né? E aí a gente fica, lamentável, porque, por exemplo, um militar, principalmente de alta patente, que fica sabendo disso, ele vai pensar o seguinte, olha, como é que eu vou confiar nesse povo? Que nem, por exemplo, nós gravamos o depoimento, eu e o Marcão, com o militar da reserva, era S2, a gente se convenceu que o depoimento dele é falso, mas eu tenho um compromisso ético, eu não vou divulgar o depoimento do cara. Ele foi um acordo, entendeu? Aí ele falou assim, ó, você pode divulgar informações que estão aqui, você é à vontade. Se você não divulgue jamais nem a minha imagem, nem a minha voz, as informações você pode divulgar. Entendeu? Agora, a gente tem que ter a responsabilidade, entendeu? Por exemplo, a gente chegou a um conhecimento chegou para nós um militar do Triângulo Mineiro que teria visto alguma coisa dentro da ESA. Olha só como é que a situação da investigação às vezes é complicada. A gente foi investigando, o que a gente descobriu? Que esse militar tinha problemas psicológicos sérios, já tinha feito o tratamento, e ele teria vivenciado alguma situação desagradável lá quando ele estava na ESA, entendeu? E quer dizer, e ele, para esconder aquilo ali, ele criou a história do ET, entendeu? Aí como é que eu vou atrás dessa pessoa e conversar com ela e talvez agravar um problema que ele já tem, que ele custou superar, que ele fez tratamento? Eu não posso fazer isso, entendeu? A gente tem um limite, a gente tem um limite ético, a gente não pode expor as pessoas, prejudicar as pessoas, entendeu? Então, tem um caso recente, morreu aí, esse caso de Magé, morreu uma pessoa lá, aí estão associando a morte da pessoa a uma suposta queda e uma falta de ética total para ganhar dinheiro em cima da morte, da dor da família, e muitas vezes em canal monetizado, em site com anúncio, gente, que é isso, gente? Tem que ter um limite, as coisas não são assim, né? Você... Só fazendo parênteses, eu entrevistei o Rômulo há pouco e ele falou exatamente isso, dessa morte que aconteceu dentro da IBEL, que já estão vinculando uma coisa a uma fantasia assim, doida. Pois é, lamentável, eu acho lamentável isso, né? Eu acho lamentável isso. Nem, por exemplo, a gente tem que ter a responsabilidade. Por exemplo, muitas pessoas perguntam para mim sobre o Pacatini. A gente achou o Pacatini, sabe onde é que ele mora, eu troquei 27 e-mails com ele. Eu fiz tocaia na casa dele. Então, pois é, então, lá na época, né? Você participou da investigação, aí as pessoas perguntam assim, mas, pô, ninguém tem uma foto dele? Eu falei assim, eu tenho fotos dele, eu tenho várias, mas eu não vou divulgar, gente. Eu não vou expor a intimidade de ninguém, não tem esse direito, entendeu? A não ser que ele me autorizar, só. Você pode divulgar a foto. Eu só divulguei conteúdo das conversas de e-mail porque eu não achei certo esconder aquilo ali. E eu até falei isso com ele nos e-mails. Eu falei assim, ó, Pacatini, você sempre denunciou o acobertamento e agora você está querendo esconder informações do caso? Entendeu? Então eu divulguei o que ele falou. Eu falei assim, eu acho que todo mundo tem o direito de saber disso aqui. E o conteúdo que está nos e-mails, eu já divulguei aí em palestra, em alguns locais. Se algum dia ele voltar a público, né, como eu acho que ele vai voltar, quem tem que comprovar aquilo ali é ele. As alegações são dele, não são minhas, né? Apesar de que a gente investigou, eu, Marcão, Jordânia, 90% do que está ali não procede, entendeu? E a gente tem que comprovar isso, que não procede, entendeu? Por exemplo, foto no aeroporto dizendo que tal data saindo do Brasil. A gente checou e o negócio não procede, entendeu?
Tem coisa... Porque eu acho assim... Rapidinho, João. O caso Varginha, o acobertamento de Varginha foi mais... Não foi perfeito porque a gente sabe, mas foi mais... deu mais certo do que o Roswell? Tiago, eu acho que não. Eu acho que não, porque Rosa ficou sabendo décadas depois, né? Varginha a gente ficou sabendo da espinha dorsal do que aconteceu no mesmo ano, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que o caso Varginha, o que aconteceu? Teve uma união muito grande, né, de ufólogos na época, do Brasil todo, investigando. Eu acho que se hoje tivesse o esforço investigativo que teve na época, entendeu? Para a gente ir atrás de nossas novas informações, o caso ia avançar. Ia avançar, entendeu? Porque muitas vezes, por exemplo, surge informação para a gente, por exemplo, eu e o Marco Jordano, a gente tem mais de 200 gravações. Outro dia eu estava vendo nos nossos arquivos aqui, a gente tem mais de 200 gravações em áudio e vídeo. A gente deve ter umas 10 horas de gravações aqui, com dezenas de testemunha direta e indireta. Só que o que acontece muitas vezes? A gente localiza a pessoa, por exemplo, a pessoa hoje mora, vamos dizer, em Belém. A gente não tem, muitas vezes, como se deslocar até lá. Aí tinha que ter, por isso que eu digo, tinha que haver esse esforço para um ufólogo lá de Belém ir atrás da pessoa, entendeu? Porque senão fica difícil a gente se deslocar pelo Brasil todo. Mas a investigação avançou. A gente conseguiu, por exemplo, ter um militar do Corpo de Bombeiro que confirmou que teve sim a ligação para o Corpo de Bombeiro, 9 horas da manhã, falando do animal estranho. Isso aí o bombeiro negou nesses 24 anos. E esse militar falou comigo, falou com a gente encontrou com ele 2 vezes. Ele falou assim: não, a ligação teve. 9 horas da manhã, eu estava lá no Jardim André, o rapaz passou para a gente por rádio. Aí eu perguntei para ele: mas e aí, o que foi? Ele falou assim: não, a gente estava lá podando árvore, aí nós procuramos, encontramos, aí depois ele se corrige, ele fala assim: procuramos, não achamos nada, continuamos podando árvore, entendeu? Por exemplo, a escala do dia 20, ninguém tinha, a gente conseguiu, um oficial do bombeiro passou para uma pessoa que ajuda a gente, essa pessoa passou para a gente, entendeu? Tem alguns nomes, parece que tem que ser consertado, porque tem, por exemplo, o Palhares, ele não estava de serviço dia 20, entrou dia 21, entendeu? O Wilson Rubens, que se não me falha a memória, até já morreu também, não estava de serviço dia 20, entrou dia 21, mas a investigação continua, a gente está esperando passar essa crise toda aí para ter uma informação promissora que a gente vai atrás, né? A gente conseguiu descobrir um dos médicos que atendeu a criatura dentro do Mantas, pessoas muito próximas a ele, que não tem por que mentir, garantiram que ele é um médico muito conhecido de Varginha. A gente esteve na casa dele, só que ele não estava lá, infelizmente, e a pessoa que atendeu, provavelmente a esposa dele, cometeu também um ato falho quando ele tocou o interfone. Estava eu e o Jordano, o Marcão estava no carro, eu falei assim: a gente quer conversar com o seu marido a respeito disso, caso Varginha, que ele teria atendido alguma criatura estranha dentro do Mantas. Ela falou assim: teve isso mesmo. Ela falou no interfone, ela falou: teve isso mesmo, mas ele não está aqui, teve que sair aqui, entendeu? E nós vamos atrás dele. Tem um outro médico que a gente conversou, que conheceu o Fernando Eugênio, nefrologista. O Fernando Eugênio contou para ele: eu estava no regional, eu vi a criatura na maca, eu não pude chegar perto, eu vi a criatura na maca. E ele falou assim, e eu neguei para os ufólogos na época porque eu não queria problema. Eu menti na época, ele falou. Eu falei que não aconteceu nada porque essa história foi curiosa. Um médico daqui de São João estava participando do Congresso de Nefrologia em Belo Horizonte. E numa confraternização estava esse médico de São João e Fernando Eugênio. Fernando Eugênio comentou sobre essa questão. Esse médico de São João voltou com essa informação. Ele passou a informação para um médico amigo meu. Eu fui atrás dele, aí ele falou assim: eu vou te falar o nome do médico, é o Fernando Eugênio. Ele, por acaso, coincidentemente, ele morava no mesmo bairro do Pirajara, no Jardim André. Ufólogo é igual advogado, é igual formiga, tem tudo que é lugar. É igual brasileiro, tem tudo que é lugar do mundo, cara. Aí, na época,
o Birajara e o Pacatini foram lá no consultório dele, ele falou assim, não, eu estava só brincando e não teve nada disso, mas aí ele depois ele confirmou para esse amigo cardiologista com quem a gente conversou em São Paulo, esse cardiologista de Varginha, ele fazia um procedimento no Mantas, acho que uma vez por mês, e numa dessas idas ele encontrou lá no corredor com o Fernando Eugênio, e surgiu o assunto do caso Varginha. E aí esse cardiologista, como já era amigo dele, começou a pressionar ele. Ele falou assim, não, teve essa situação mesmo, eu estava lá no dia no regional, tinha pessoas isolando essa área, não me deixaram chegar perto, a criatura estava em cima dessa marca. Ele falou assim, realmente ufólogos na época me procuraram, ali ele estava se referindo ao Birajara e ao Pacatini, e ele falou assim, e eu neguei porque eu não queria me envolver, não queria problema, não queria problema com essa situação, né? Mas a gente vai atrás desse outro médico para poder tentar obter o depoimento dele, né? Porque as pessoas falam assim, mas não tem mais por que investigar. Mas tem, né? Se a gente está conseguindo dado novo, se a investigação está avançando, o Roswell não é investigado até hoje. O pessoal fala assim com a gente, eu não tenho uma foto, um vídeo, Roswell vai fazer o quê? Vai fazer 73 anos? Não tem. Caso Varginha vai fazer 25, E a diferença de Varginha para Roswell é o seguinte, como você falou, Roswell aconteceu em 47, só ficou de conhecimento público mesmo em 74, 75, quando o Jesse Marcel ouviu uma entrevista do Stanton Friedman numa rádio e procurou ele. Quer dizer, nesses 30 anos, muitas testemunhas morreram. Muitas testemunhas em primeira mão morreram. Varginha não, Varginha, os ufólogos já estavam lá no primeiro dia. Então, a maioria das testemunhas ainda está viva. Então, a gente tem muito mais a ouvir. Só em Roswell, o Don Schmidt, o Kevin Randall, eles têm como testemunhas em primeira e segunda mão. Primeira mão é aquela pessoa que teve o contato direto. A segunda foi aquela que conversou com alguém que teve o contato direto, ou é parente familiar. Mais de 300 testemunhas entre militares e civis. E a maior, os militares de maior patente, Blanchard, entre outros, confirmaram que realmente houve um acobertamento, antes deles morrerem, eles confirmaram que houve um acobertamento da queda de um objeto extraterrestre. Para terminar, você acha que Varginha, a gente vai chegar nesse momento, daqui a uns 5, 6, 10 anos, em que o alto escalão, ou no leito de morte, que não seja assim, mas já fora de serviço militar, uma vez militar, sempre militar, mas né, aposentado, na reserva, você acha, para finalizar, você acha que a gente vai chegar a esse ponto ou a gente vai descobrir, mas não vai ter a confirmação desse pessoal? Eu acho que a confirmação oficial não vai acontecer, não, Tiago, porque isso daí é uma questão muito complicada. Seria admissão de que diversas autoridades mentiram para a população. Aí eu estou incluindo Polícia Militar de Minas, Corpo de Bombeiros de Minas, Exército, Aeronáutica, por que não dizer Hospital Humanitas, Hospital Regional. Seria admissão de que isso suscitaria muitas questões. Vocês são mantidos por impostos, por dinheiro público. Por que vocês mentiram? Por que esconderam? Quem decidiu esconder? Acho que tem muita questão envolvida nisso. Eu acho que a admissão pública, não. O que eu acho que vai acontecer, e já, de certa forma, está acontecendo, são pessoas que negaram na época abrir o jogo, né? Ou pelo menos contar uma parte do que viram. Isso já tem acontecendo, por exemplo, esse bombeiro. A gente chegou recentemente pessoas muito próximas a um militar que teve determinada reunião, uma confraternização com esse militar, e o militar confirmou para elas que tudo aconteceu. Tem uma pessoa muito próxima desse militar que confirma que tudo aconteceu. A gente já conversou com pessoas próximas e nós vamos atrás dessas pessoas, né? A gente já fomos atrás de dezenas de testemunhas, né? E eu acho que, assim, para responder, a admissão é oficial, acho que não.
E o que eu acho mais provável é isso. São pessoas... Inclusive, tem uma pessoa que topou falar, mediante um pagamento. Não vou citar a pessoa que eu vou citar o valor. Ela falaria por 100 mil reais, desde que tivesse a identidade preservada. É uma pessoa diretamente envolvida. É uma pessoa que, na época, deu entrevista negando para a televisão. Ela admitiu falar, eu encontrei com um cunhado dela, que estava negociando, porque é o seguinte, ela ia falar. Aí você citou advogado aí, ela ia falar. Aí, no meio do caminho, surgiu o cunhado advogado, que atrapalhou tudo, entendeu? O cunhado advogado... Cunhado e advogado, cara, ninguém merece. Então, eu conversei, o Marcão, né, com esse intermediário, e aí ele teve até uma situação engraçada, que foi o seguinte, falei assim com o Marcão, a gente ofereceu para o cunhado tinha, a princípio tinha falado 500 mil, depois foi baixando o valor, chegou em 100 mil, mas com a identidade preservada, seria feito o contrato de confidencialidade e tal. Aí teve uma situação engraçada que foi o seguinte, eu e o Marcão, nós oferecemos 2 mil para ela bater um papo com a gente. E aí o cunhado falou assim, o cunhado ficou meio nervoso e falou assim, não, que é isso, não vou nem levar essa proposta lá para o cidadão, entendeu? E assim, ela sabia, não tinha... A posição que ela ocupava, não tinha como ela não saber das coisas. Porque, por exemplo, você, Thiago, você é o diretor, você é o dono de uma empresa, vamos dizer, você tem a sua empresa com 20 funcionários, 30, sei lá, você está lá todo dia. Você sabe de tudo que se passa, certo? Você é o chefe, você é o dono. Como que acontece, por exemplo, alguma coisa na sua empresa, os seus subordinados ficam sabendo e você não fica sabendo? É o caso dessa testemunha. Entendeu? Não tem como... Só que a gente procura saber também, o sujeito tem um probleminha aí com bebida, entendeu? Alcoolismo. Mas, assim, a gente se dispôs a falar com ele, só que 100 mil reais está fora de cogitação, né? Não existe isso, Tiago, você pagar, você compromete a pesquisa. Como é que você vai pagar para alguém falar alguma coisa? Mediante pagamento, a pessoa vai falar qualquer coisa, ela vai falar até o que ela não sabe. Entendeu? Não existe isso. A pessoa tem que falar de livre e espontânea vontade. Se a pessoa quer que a identidade dela seja preservada, a gente vai preservar, como a gente já preservou de dezenas de pessoas que conversaram com a gente, entendeu? Teve general que conversou com a gente, coronel, capitão, tenente, militar, ex-militar. Eu conversei eu estive na casa do Maciel. Eu fiquei 2 horas na casa dele em Belo Horizonte. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros de Varginha. Ele insistiu tanto que eu almocei na casa dele, entendeu? E ele nega veementemente. Assim, a gente tem é o que eu falo, como é que fala? Assim, eu tenho uma visão do caso, o Marcão tem outra visão do caso, o Jordano tem outra visão do caso, entendeu? Eu acho, veja bem o que eu vou falar, porque as pessoas entendem tudo errado que a gente fala, às vezes, né? Tira de contexto que a gente fala. Eu tenho a convicção de que algo extraordinário aconteceu em Varginha, em janeiro de 96. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu não descarto veja bem, a possibilidade de que não tenha havido envolvimento militar nesse caso. É uma possibilidade, não estou dizendo que aconteceu. O Marco já pensa totalmente diferente. O Jordano já pensa um pouco parecido comigo, porque se a gente analisar, assim, se a gente jogar vamos dizer, um olhar cético, questionador em cima do caso Varginha, a gente vai ver que tem mais pessoas que negam do que confirmam que aconteceu, entendeu? E isso estou me referindo a pessoas que estariam diretamente envolvidas, da polícia, exército e bombeiro. Assim, para ser mais direto, quem está falando a verdade? Uma pessoa da polícia ou todas as outras que negam? Quem está falando a verdade do exército? 2 que confirmam ou todas as outras que negam? Quem está falando a verdade dos bombeiros? Uma que confirma ou todas as outras que negam? Quer dizer, 2 que confirmam, mais recentemente essa outra, né? Ou todas as outras que negam? Porque tem um mito no caso Varginha que foi o seguinte, o Thiago, quando a gente começou a investigar, as pessoas falaram assim para a gente, para mim, para o Marcão, falou assim,
esse pessoal, e eu vou citar, né, quem foi que a gente procurou, né, Olímpio, Ramírez, Lima, esse pessoal é impedido de falar, eles foram ameaçados de morte, eles não vão conversar com vocês, eles não vão atender telefone, vocês não vão ser recebidos, e é justamente o contrário. Eles, salvo uma ou outra exceção, eles atenderam a gente muito bem, com muito respeito, muita educação. Assim, é um dos mitos que a gente derrubou do caso, é que essas pessoas não conversariam com a gente, elas conversaram, entendeu? Elas conversaram, a gente conversou lá na casa do Velber, que seria um dos motoristas, a gente foi recebido na casa do Ricardo de Mello, lá em São Lourenço, a gente conversou que nem eu te falei, conversei com o Maciel, conversei com o Nivaldo, do bombeiro, conversei com o Sebastião Honório, que era o chefe da P2 de Varginha, entendeu? Esses militares todos conversaram com a gente. O Tibério conversou com a gente, o Olímpio conversou com a gente. O Olímpio até botou no Facebook dele um vídeo nosso, Caso Varginha, Minuto a Minuto. Tá no Facebook dele. Aí foi até engraçado, numa das conversas que a gente teve, ele aceitou conversar com a gente, ele falou assim, não, eu vou conversar, mas no momento adequado. Faz muito tempo, eu não me lembro, eu tenho que me inteirar desse caso para receber vocês, né? E, enfim, é isso. Eu acho que o problema da ufologia é que a gente não consegue comprovar as coisas, entendeu, Tiago? A gente fica, até o pessoal briga muito comigo, que eu falo assim que relato não é prova. E não é prova, na minha visão não é prova. Para você argumentar que a gente está sendo visitado por seres de outros planetas, a gente precisa de coisa com muito mais substância do que só relato, entendeu? Não basta só relato. Não basta só relato. Aí o pessoal faz como é que fala? Uma analogia indevida. O pessoal fala assim, não, mas o relato manda alguém para prisão, manda alguém para cadeia, manda alguém para cadeira de morte. Manda. Mas aí são situações diferentes, gente. A gente está alegando uma coisa que a ciência não aceita, né? A ciência não aceita. A gente é meio que uma contracultura, na verdade, né? O pessoal fala assim, você é pessimista, você é para baixo. Não, estou falando a verdade. A gente defende uma coisa que a ciência diz que não existe, o meio político diz que não existe, o meio governamental diz que não existe, o meio militar diz que não existe, o meio religioso, sua grande maioria, diz que não existe, entendeu? A gente tem que se perguntar também, quem está certo? A gente ou o meio científico quase na totalidade que diz que isso não existe, entendeu? Eu acho que essas perguntas o ufólogo tem que se fazer, entendeu? O ufólogo tem que se questionar. Porque, por exemplo, até tem sido muito criticado por causa de texto que eu coloco aí, por exemplo, botou um texto mostrando que o caso Kecksburg era um veículo de reentrada. Aí o pessoal ficou bravo, falou assim, você está negando a ufologia? Eu falei assim, gente, eu estou na ufologia para encontrar a verdade. Você não deve pesquisar a ufologia para confirmar suas crenças, né? Para confirmar suas convicções. Você deve pesquisar a ufologia para encontrar a verdade. Entendeu? E o caso Kecksburg vamos dizer, é um clássico, está até nos meus livros de quedas. É um clássico, eu pesquisei na época, e na época que eu pesquisei, até 2013, a convicção era que era algo extraordinário, fora do planeta, extraterrestre. Mas depois foram surgindo. Hoje, se eu fosse fazer uma terceira edição desse livro, eu já não colocaria esse caso. Porque hoje, para mim, está mais plausível que seja essa ideia de algo terrestre, de reentrada, do que algo extraterrestre. Exatamente. Por exemplo, aquele caso dos russos, né, no espaço, que teria tido contato no espaço. A Seilut. Aquele caso virou um clássico da ufologia mundial. Foi outro texto que eu traduzi aí, que eu botei, o povo ficou bravo. Aquele caso, eu sempre achei interessantíssimo aquele caso. Eu procurei investigar mais recentemente. Aquele caso se baseia na notícia de um tabloide americano. Ela foi sendo replicada e aumentada. Tem até um documentário russo que o Savnik fala sobre isso. Eu tentei achar que eu ia legendar em português esse trecho. Eu ia arrumar alguém aí que traduzisse do russo, entendeu? Eu ia legendar esse trecho do Savnik falando que essa história que eles tiveram do contato com seres no espaço é invencionista. Está num documentário russo.
Mas foi baseado na história de tabloide. Outro caso que eu não acredito de jeito nenhum, que foi muito mal investigado, tem até um artigo excelente lá no site do Jackson Camargo, Fenômeno, é aquele caso da Linda Cortina. O caso não tem pé nem cabeça, me desculpe quem defende ele, Jevaé, outras... Não sei, eu falei ele da minha live anteontem. Eu não sou politicamente correto, não, cara. Eu dou minha opinião. Aquele caso Cara, aquele caso não tem pé nem cabeça. E foi muito mal investigado pelo Body Hopkins. A MUFON acobertou os erros dele, inclusive o David Jacobs, entendeu? Tem um vídeo aí que a gente legendou que foi casada lá com a Carol Reiner, que foi casada, né, com o Body Hopkins. Ela, no vídeo, ela mostra os erros absurdos que houve na investigação, a credulidade do Body Hopkins em cima daquilo ali. E aquela mulher maluquinha, pô, aquela mulher Carol Reiner, vai cá entre nós. Aquela mulher é meio chupeta da cabeça, pô, cá entre nós. Pô. Desculpem a sinceridade, mas eu gosto de você por causa disso. Cara, vamos encerrando por aqui. O caso do Orlando Vilas Boas, por exemplo, você deve conhecer, mais que eu. Uma coisa que não é divulgado do caso do Orlando Vilas Boas. Ele morava na casa simplesinha, não tinha forro, não tinha laje, lá na roça. Tinha uma paredinha, ele ficava de um lado com a caminha dele, do outro lado da parede o irmão dele casado. E ele ficava naquele constrangimento, porque o irmão dele estava logo do lado, entendeu? Aí ficou situação tão desagradável que ele chegou para o irmão dele, você ara a terra durante o dia, eu vou arar à noite. Aí precisa explicar de onde que surgiu a história do contato sexual dele. Precisa, gente, não precisa ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Eu nunca pensei nisso. Ter PhD para entender um negócio desse, gente, até um leigo, sabe? Até um colegial chega na conclusão. Não, entendeu? Eu nunca pensei nisso, cara. Mas o que acontece? A ufologia, ela se nega a reexaminar esses casos famosos, entendeu? E eu sou a favor de reexaminar. Eu sou a favor de reexaminar esses casos. Mas tem que reexaminar. Inclusive, caso Varginha pode reexaminar, ué. Entendeu? O pessoal fala assim, você fica bravo, você criticar. Não, deve, velho. Qualquer um pode ir lá em Varginha, pode ir no sul de Minas, investigar com uma visão cética e contestar tudo que eu falei aqui. Eu aceito debater com a pessoa. Tem muita coisa que... Acho que as pessoas, às vezes, a pessoa chegou cético lá no canal, no Facebook, ele faz assim, uma crítica interessante, as pessoas acham que eu vou ficar bravo. Não, é pertinente o que você está falando, é por aí mesmo. O pessoal fala assim, às vezes lá no YouTube, não tem prova desse negócio. Eu concordo contigo, não tem prova mesmo, não. A gente não deve ter um apego. Porque o que acontece, o principal erro, Thiago, acho que muitas pessoas elas têm um apego religioso por esse assunto, entendeu? Eu não tenho esse apego religioso. Eu acho que acontece duas coisas graves na ufologia que atrapalham a ufologia. Ou é o apego religioso, ou infelizmente, isso acontece no Brasil e no exterior, é um interesse comercial nesse assunto. Entendeu? É um interesse comercial. A partir do momento em que você... Porque o que acontece? Vamos ser sinceros. E aqui já não estou sendo politicamente correto, eu vou falar. O que vende é um mistério. O que vende, você sabe disso, Thiago, o que vende é um mistério. O que vende não é a explicação do mistério. Entendeu? O que vende é um mistério. Eu acredito que o fenômeno exista. Entendeu? Eu tenho uma visão crítica, mas eu acredito que o fenômeno exista, só que eu acho que as pessoas têm que ter um pensamento crítico. Entendeu? As pessoas não devem aceitar as coisas sem procurar uma explicação alternativa. Eu acho que a ufologia tinha que procurar explicação alternativa, entendeu? Por exemplo, aquele vídeo famoso de 91, da STS. Aquele vídeo lá, se você for analisar direitinho, e eu até conheci aí uma moça, você pode chamar ela um dia, que não se vê que eu não gosto muito dessas mídias, dessas ferramentas assim online, eu não gosto muito não. A moça do canal A Paz sabe tudo dessas transmissões da NASA, pega feed da ISS e tal. Aquele vídeo de 91 que mostraria a guerra no espaço, se a gente analisando hoje melhor, aquilo ali é somente um jato, gente, do ônibus espacial. Tem vários jatos para corrigir a posição do ônibus espacial. E aquilo ali é partícula de gelo, muda de direção mesmo. E aquilo ali a ufologia fez um alarde, que é uma guerra no espaço, um laser. Hoje eu discordo totalmente.
entendeu? Antes eu acreditava em tudo, entendeu? Você sabe, quando a gente começa na ufologia, eu comecei em 90, 91, meu dinheiro de mesada era para comprar revista, comprar livro. Exatamente. Todo dia eu ia na banca aqui da cidade ver se a UFO já tinha chegado, entendeu? Aí, às vezes, pegava alguma UFO antiga que o GBR lançava, né? Agora, eu acho que a ufologia tinha que ser mais crítica, entendeu? Mais questionadora. Eu acho que tem muita invencionismo, muita fantasia na ufologia, tem muita coisa que não se sustenta na ufologia, e voltar, que nem você falou, a ufologia tinha que priorizar a investigação de campo, entendeu? Formar investigador de campo, ir a campo, porque senão a gente não investiga coisas novas, a gente não sabe o que está acontecendo. E tem coisa nova acontecendo. Teve um caso muito interessante em 2009 aqui em Cláudia, que envolveu a Polícia Militar. Porque senão se morrer investigação de campo, a gente vai ficar falando sempre dos mesmos casos, porque ninguém investiga mais nada. Exatamente, concordo contigo. Meu querido, vamos encerrar por aqui. Eu vou, no final na postagem do vídeo, botar aqui o seu canal, vou botar o seu blog também direitinho, para o pessoal ter acesso a nossa conversa. E aí, quando ficar pronto, eu te mando. Queria agradecer a sua participação de novo. Obrigado. Obrigadão aí pela oportunidade. Um abraço aí para os ouvintes aí, os espectadores do seu canal. Parabéns aí pelo trabalho. E eu estou à disposição aí. Sou responsável pela parte de vídeos, né, do portal da UFO. Conforme o Tunguska vai legendando, ele vai botando os vídeos lá legendados, né? Hoje botou um vídeo da série do Nick Pope. E é isso. Estou à disposição aí no que eu puder ajudar. Com as ordens aí. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Obrigado, João. Pessoal, um abraço. Até a próxima entrevista. Até mais.